Quem já ouviu o ditado que diz assim: a voz do povo é o quê? A voz do povo é a voz de Deus, né? Não é verdade isso? É? Não, cara, não é. Por que a voz do povo não é a voz de Deus? Por que a gente se engana tanto com essas coisas? Porque a gente sabe que o povo, que nós somos um povo corrompido, um povo falho, fraco e pecador. Amém? E não existe em nós perfeição. E mesmo quando a gente se converte, quando a gente busca viver uma vida de retidão no Senhor, diante disso nós entendemos, precisamos sempre estar atentos à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Precisamos estar atentos. E se Ele não falar através de mim, a minha voz continua sendo minha. E eu posso falar coisas erradas, conduzir você para ver coisas erradas, ensinar você coisas erradas, né? Dizer, deixa o emprego, saia daí, vá-se embora para o Rio de Janeiro, que Deus está falando, chega lá, acabou-se para tu, nunca mais volta, perde tudo, porque Deus não mandou. Então não é para ser apenas um homem que está num púlpito com um título, falando com você e conduzindo você. Precisa ser a voz de Deus. E aí quando a gente fala que a voz do povo não é a voz de Deus, porque isso é um ditado, isso não é bíblico, sabe? E nós enganamos bastante com isso, porque na verdade a voz do povo, a voz do mundo é justamente aquela voz que está nos conduzindo para o caminho contrário do Senhor. Sim ou não? A voz do mundo é aquela que nos conduz justamente para um caminho oposto da cruz. Se a gente for olhar, a própria religiosidade, a própria igreja, digamos assim, muitas delas estão nos conduzindo o contrário do que Deus está nos mandando vivenciar através da sua palavra. Tem sido assim. Tem sido assim. Nós estamos sendo coagidos e enganados, porque muitas vezes ainda somos meninos. E a palavra fala sobre isso, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, para que a gente não seja enganado. Então, quando a gente dá ouvidos às coisas que estão ao nosso redor, as coisas externas, a gente acaba que perece, porque a gente não conhece e não entende a voz do nosso Deus. E o mundo nos leva a não conhecer, a não vivenciar. E muitas pessoas que estão na presença, muitas pessoas que estão vivenciando isso, tendem a deixar e abandonar, porque deixam de ouvir a voz de Deus para escutar a voz do povo, como se o povo fosse a voz de Deus, sabe? E diante de tudo isso, a gente, depois que vai entender, o estrago já está feito. Mas por que a voz do povo não é a voz de Deus? Porque só existe uma voz. Vamos para João 10. Abram comigo. João 10, a partir do capítulo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. João 10, a partir do capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 5, diz assim: o porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Mas muitas pessoas abandonam a igreja porque as palavras liberadas são contrárias a isso. Então, muitas situações nós entendemos, nós deixamos de ouvir a voz de Deus, porque nós deixamos de ouvir a voz do pastor. Não estou falando de mim, do pastor. Você entende que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor? E eu não estou falando de mim, eu sou apenas um instrumento.
Instrumento pode se quebrar, amém? Um instrumento, ele é falho, ele toca perfeitamente, mas se ele não for cuidado, ele se quebra. Eu estou falando do pastor, do sumo sacerdote, de Yeshua HaMashiach, do nosso Senhor e Salvador. Nós, como ovelhas, nós precisamos ouvir a voz dele. Quando nós ouvimos a voz dele, nós somos conduzidos. Mas você entende que aquelas pessoas, aquelas ovelhas que escutam a voz de estranhos, elas fogem? Por quê? Porque a voz dos estranhos é a voz que vem de fora do aprisco. É as ovelhas que vem, é a voz que vem do mundo. E a tendência é tirar você de dentro do aprisco. Por quê? Para que você possa ser roubado. Para que você possa ser roubado. Vocês estão entendendo? E essa voz que está fora do aprisco, está fora ali da presença do reino, essas vozes estão por toda parte. Talvez você saia daqui e ali fora você já escute algo contrário ao que você está ouvindo aqui. Talvez você saia daqui e vá para casa, e lá um familiar teu vai falar justamente o contrário do que você está vivenciando, do que você está vendo. Já parou para pensar nisso? E com isso nós saímos do lugar onde precisaríamos estar. Ouvir a voz. Então, quando é que a gente deixa de ser igreja? Quando a gente deixa de ouvir a voz daquele que nos conduz. Para nós continuarmos sendo igreja, nós temos que estar em um ambiente onde o Senhor fala conosco. Eu falo da igreja, eu falo de você, eu falo de dentro de você, porque o ambiente onde Deus fala com você não é dentro de um templo. Pode até ser, deixa eu corrigir, Deus pode falar com você aqui dentro? Pode. Através de mim? Sim. Através dos irmãos? Sim. Porque tem irmãos que estão na brecha, que estão ali na presença do Senhor, e o Senhor usa quem Ele quiser e fala com você. Mas é algo que você está ouvindo, que vem de fora. Deus está usando alguém, mas a voz que você precisa ouvir precisa estar em você. Porque muitas vezes nós nos enganamos, falamos que Deus está falando e Deus não está. E eu falo com meu irmão de maneira equivocada, o irmão diz, Deus está falando e Deus não está. Então eu preciso, quando ouvir a voz de alguém que fala em nome de Deus, eu preciso ouvir Deus, o Espírito Santo falar dentro de mim e falar, isso é verdade. Sabe? Então é de suma importância que nós, como igreja, estejamos atentos a essa voz que tem falado conosco. E nós deixamos de ser igreja quando a gente deixa de ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente deixa de ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos de ladeira abaixo. Por quê? Porque nós precisamos do nosso pastor. Sem ele à nossa frente, nós não vamos chegar a lugar nenhum.